Muito bem, então vamos dar início. O pessoal que vai chegando, eu também não vou esperar muito, né? O pessoal que vai chegando vai pegando o assunto aí no caminho. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o despertar da consciência. Em que fase você está? E, inclusive, eu trouxe um livro aqui que eu quero indicar para todos, que eu li e eu acho que eu vou reler, que é esse, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. O que escreveu O Poder do Agora, que é um livro que eu gosto de indicar muito também, para quem está nessa caminhada de autoconhecimento e tal. São coisas assim, uma linguagem bem simples, bem gostoso de ler, que vocês vão gostar. E boa noite, Salete, seja bem-vinda. E eu parti, e quando eu li esse livro do Eckhart, realmente foi numa fase, eu acho que foi em 2012, 2013, por aí, que foi uma fase que eu estava procurando o meu propósito, estava bem me sentindo confusa, me sentindo perdida. E esse livro me deu muita luz, assim. E ele é excelente, a linguagem, ele é simples, tá? Eu recomendo com certeza para vocês, tá? Olha só, os títulos, né, dos capítulos. O desabrochar da consciência humana, o ego e os estados atual da humanidade, a essência do ego, a interpretação de papéis, muitas faces do ego, descobrindo quem somos realmente, olha que bacana, a descoberta do espaço interior, nosso propósito interior, o capítulo 9, nosso propósito interior, e no capítulo 10, que encerra, é uma nova terra. Então tem muito a ver com todo o momento que a gente está passando agora de transição planetária, né? Faz muito sentido esse momento que a gente está passando. Então, quero começar já a falar para vocês sobre um pouquinho da minha experiência, e o que eu trago aqui, gente, nada é estudado em livros e coisa arada. Esse livro eu li de fato, mas nem foi... Peguei aqui uma parte que eu quero compartilhar com vocês, mas o fato é o que acho que é a experiência de cada um nessa caminhada de evolução, nessa caminhada de despertar, e cada um tem a sua história, né? O que eu posso dizer é que a história que foi acontecendo nessa caminhada me trouxe a esse trabalho, né? Que hoje virou meu trabalho, mas sem intenção, foi uma coisa que foi acontecendo. Então, muitas vezes a gente quer alguma coisa, né? Quer se realizar e tal, e a gente caminha procurando, e quando a gente encontra, a gente meio que se assusta e diz, mas será? Já aconteceu isso com vocês? Será que é isso mesmo? E agora? Então, comigo aconteceu. E o caminho do despertar, para mim, ele foi totalmente no lado espiritual mesmo. Foi quando eu simplesmente conectei comigo mesma. Foram fases difíceis que eu tive que conectar obrigatoriamente, né? Por uma situação dolorosa, conectar comigo. E nessa conexão eu descobri minha força, meu potencial e também o que eu vim fazer aqui, né? Então, hoje eu posso dizer com total tranquilidade que é desnecessário, né? Hoje você pode despertar o teu propósito sem sofrer, sem uma experiência dolorosa. Pode sim, com certeza, tá? Eu acompanho pessoas que estão tendo essa oportunidade, posso dizer para vocês com total consciência disso. Você pode despertar o teu propósito sem sofrer, tá? Graças a Deus, né? Porque eu considero assim que foi um sofrimento para mim despertar todo esse conhecimento, todo o meu propósito.
o papel que realmente me cabia. E hoje eu conto, até dou risada de mim mesma pelas experiências, a forma como eu interpretava as coisas, que era completamente fora da casinha, né? Naquela época. E eu achava que isso aqui tudo não tinha muito a ver comigo e que isso seria estar totalmente fora da casinha, tá? Só para vocês terem noção da onde eu tava, né? E era o inverso. Então, para a gente começar, deixa eu colocar aqui os slides e vocês me digam se vocês estão enxergando bem o despertar da consciência, em que fase você está, para você se localizar aí, em que fase você está passando agora, e aonde você quer chegar, e aonde que você deseja se realizar nessa vida, e o que você pensa de tudo isso. Então, hoje a nossa conversa, o nosso compartilhar vai ser nesse sentido, para a gente perceber onde nós estamos e para onde nós queremos ir, né? Para a gente também se dar conta que a gente aqui não tem nenhum maluco, né? Isso, em alguns momentos eu me sentia um pouco maluca, porque eu guardava muitas coisas para mim, coisas que eu percebia, que eu sentia, até que eu enxergava, sem poder falar para ninguém. Então é um mundo que a gente, poucas pessoas naquele momento que eu estava, ao menos, né, enxergavam, sentiam, davam total importância. Hoje eu sei que todo esse universo ele é consistente, ele é o que sustenta, né, na verdade, a vida de todo mundo, que é a parte espiritual, né? E vocês estão enxergando bem aí os slides? Tá tudo certo? Então vamos seguir em frente. Demora um pouquinho quando vocês respondem, demora para chegar aqui para mim, gente. Mas é assim mesmo. Deixa eu ver, onde é que eu tô? Aqui. Opa, eu cortei um pedacinho do slide aqui. Aqui. É entender que a vida é muito mais do que nós sabemos, né? Então, começar para a gente entender o que é o despertar, né? Falar um pouquinho do que é o despertar, que tantos falam, que está muito comentado hoje em dia, mas o que é esse tal de despertar, né? É uma iluminação, é um ser evoluído. Vamos desmistificar um pouco tudo isso e tratar as coisas de uma maneira bem simples. A caminhada evolutiva é um despertar. O despertar trata-se basicamente de uma maneira que nós olhamos para a vida, né? Então, há uma tendência nossa de olhar as coisas de forma limitada. E o universo, ele é muito amplo e as perspectivas são diversas. E quando a gente desperta um pouquinho cada dia, um pouquinho, a gente acessa um nível de consciência maior que faz com que nós percebemos as coisas de um modo mais amplo, de um modo um pouquinho maior do que o que antes nós víamos. Então, o despertar está muito relacionado a essa maturidade de enxergar a vida como realmente ela é, sair de um ponto limitado que nós estávamos, né? Se descobrirmos o potencial do ser humano, vamos acessar uma condição independente, realizadora. Então, quando nós escolhemos despertar, a gente está ligado a um conhecimento profundo de como nós funcionamos, né? Como que nós funcionamos, nós seres humanos como um todo? Então, a gente sabe muito pouco de nós. Essa é a verdade, tá? Nós fomos ensinados desde cedo na escola, culturalmente falando, ninguém sentou para nos explicar como que nós funcionamos. Nós temos uma inteligência fantástica, o nosso corpo tem várias camadas, o nosso poder racional é muito poderoso, o nosso poder emocional é muito poderoso, mas isso ninguém nos fala, ninguém nos ensina. A gente precisa ficar adulto, a gente precisa passar por experiências muitas vezes
fortes, intensas na vida para buscar entender essa forma que nós funcionamos. E também nessa de descobrir como nós funcionamos, nós nos deparamos com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. E foi assim, mais ou menos, que eu comecei essa caminhada, né? Eu notei lá cedo, sei lá, eu devia ter... Acho que foi na primeira namorado que eu encontrei, que eu tive, que eu sofri muito, 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 né? E aí eu pensei, gente, todo mundo supera facilmente uma decepção, né? O primeiro namorado eu já tô sofrendo desse jeito. Eu vou ter que dar jeito de aprender a lidar com a minha parte emocional. Eu sou muito sensível, as pessoas reagem diferente, as pessoas conseguem dar conta mais rápido e eu ficava sofrendo por muito tempo. Eu fingia que tinha dado conta, mas na verdade eu não tinha dado conta não, tá? Deixa eu botar aqui para vocês me olharem. Eu não tinha dado conta não, era só fingimento. Eu fingia para as pessoas que eu estava dando conta de uma dor que era nova para mim, né? Uma coisa que eu não conhecia. E vivendo essa experiência intensa, eu comecei a me dar conta que eu precisava aprender o meu lado emocional, a lidar com o meu emocional, que ele era muito sensível, ele era muito desestruturado, eu era muito intensa com tudo na vida. Então eu sofria demais e eu nem conseguia explicar o que eu estava sofrendo, né, para as pessoas, porque pelo pouco que eu dizia, as pessoas diziam, costumavam zombar, costumavam dizer que era bobagem o que eu estava sofrendo, que, enfim, vários julgamentos. Então eu comecei a notar que eu tinha que dar conta daquilo, que eu tinha que fazer algo, mas eu também tinha dificuldade de explicar como eu funcionava, porque nem eu sabia. Eu achava que todo mundo funcionava igual a mim, que todo mundo sofria igual a mim. Mas eu olhava assim, mas não, funciona diferente, as pessoas, elas sofrem, mas elas, mais rápido elas estão curadas, mais rápido elas já estão faceiras de novo. E eu custava. E aí foi desse jeito, sofrendo um pouco, que eu comecei logo cedo eu comecei a participar de palestras de motivação. Talvez vocês conheçam Lauro Trevisan, vocês lembram? Eu acho que ele era de Santa Maria. Eu lembro que eu ganhei um livro que era dele e eu gostei muito. E aí teve uma palestra e eu ia em tudo que era palestra de autoajuda e coisa arada. Estava sempre envolvida, muito cedo. Depois eu comecei a trabalhar, surgiu um curso de neurolinguística. Eu nem tinha dinheiro, fui lá, fiz. Então, esse processo de autoconhecimento, eu me interessei muito em função da necessidade emocional que eu sentia ter, né? Mas vamos lá, continuando aqui, né? Então, a capacidade que nós temos como ser humano, ela é muito ampla, ela é muito diversificada e a gente desconhece. Por que a gente desconhece? Por que isso nunca nos foi contado, nunca nos foi explorado, nunca foi ensinado para nós? Porque existe um interesse por trás, né? Quando alguém assistiu aqui o Matrix, aquele filme que conta e fala sobre o sistema, né? Já é mais antigo. Gente, ali está muito claro sobre toda essa questão que a gente vive, tá? Ali está claro para nos mostrar que nós precisamos buscar a nós mesmos, conhecer nossos potenciais, desenvolvê-los, porque o sistema, ele nos enjaula num padrão, num contexto, numa mecânica muito, muito superficial, tá? E que a gente está integrado nesse sistema, a gente precisa ter essa consciência. Não, existe como a gente sair desse sistema? Infelizmente, infelizmente não, é assim que funciona. Vamos lá. A questão é a gente saber tomar consciência que tudo isso é um sistema, que é uma mecânica, que é uma engrenagem. Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do imposto de renda, porque eu acho assim, uma coisa que todo mundo sabe que aquilo ali está errado, mas ninguém vive sem fazer a declaração do imposto de renda. Todo cidadão precisa declarar o seu imposto de renda. Como que você declara? É a tua realidade? Você tem que procurar um bom contador?
né? Então, assim, tá todo mundo sabendo, mas a gente precisa fazer. Então, quando a gente olha para o sistema, é mais ou menos isso. Você precisa compor uma ordem que ele te impõe, uma forma de funcionar, uma forma de viver. Você faz parte disso, porém, você tem que saber que você vai até ele e volta. Você vai até o sistema, você vai até a vida e volta para casa. E o que você encontra em casa? Você encontra você. Então você tem que saber quem é você e o que você deseja da tua vida. Então o sistema ele serve como uma base para te sustentar, porque aqui funciona através do sistema. Entende? Dá para clarear um pouco assim? Então não é que a gente vá a gente questiona o sistema o tempo todo, mas não contrapor. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma realidade que é irreal, mais ou menos isso, tá? Ela ela é criada e ela é sustentada com bases mecânicas, como uma engrenagem, certo? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber, peraí, então eu posso fazer o que eu quiser? Sim, você pode. Então eu posso deixar de casar, por exemplo? Pode. Você pode deixar de ter filhos? Pode, né? Você pode ser livre, viajar o mundo? Pode. Mas o sistema, ele configurou que uma pessoa que deixou de estudar na hora certa ou que viajou ao mundo e aprendeu, olha o que uma pessoa aprende viajando, né, gente? Pelo amor de Deus. Que ela fez os movimentos em outra ordem. Ela vai ser julgada por esse sistema, ela vai ser condicionada a coisas que talvez a oportunidades que o sistema vai exigir que ela não tem, ela não está enquadrada no sistema, né? Então todos nós temos dificuldade de lidar com essa falta de enquadramento. Fica difícil para nós sair desse enquadramento, né? Fica difícil a gente honrar aquilo que a gente quer. Tem dificuldade, nós temos dificuldade de assumir aquilo que a gente deseja. Porque é todo mundo apontando para nós. Você ainda não casou. Eu lembro que eu tinha 30 e... Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive ele com 33, né? Então, gente, com 30, eu já tinha me casado, né? Mas com 30 eu estava solteira. E as pessoas me perguntavam, minha mãe também, ela me cobrava do tipo, tá, você tem 30 anos, você quer ter filhos, minha filha? Eu, sim, claro, mãe, eu quero, de preferência um monte, eu dizia ainda. Quanta ilusão, né? Eu adoro ter filhos, gente, mas é duro, né? E aí eu brincava, ria e ela disse, mas escuta, tu nem namorado tá namorando, então como é que tu vai fazer esse negócio? Daqui a pouco tu já tá velha? Eu disse, meu Deus do céu, mãe, na hora certa isso vai acontecer. E às vezes eu mesma me perguntava, de repente ela tem razão, né? Então eu ficava meio que. Eu nem estava pensando nisso, nos 30, mas o sistema, né, a condição impõe a gente a pensar, daqui a pouco a organizar, planejar a vida, não. Então eu tenho que encontrar alguém com esse objetivo, porque se eu tiver filhos hoje eu estou com 30, então com 33, com 35, eu já vou poder ter filhos e a gente começa a fazer uma conta e a gente começa a robotizar a vida, a mecanizar a vida. É diferente do que deixar a vida fluir, do que deixar as coisas acontecerem conforme o teu interesse, conforme o despertar da tua vontade, né? É totalmente diferente. Então, é isso que a gente precisa perceber tomando consciência, tá? À medida que nós vamos despertando. Então, a gente desperta toda a condição humana. Afinal, qual é a nossa capacidade? Qual é a nossa inteligência? Qual a nossa condição de fazer tudo isso, de desejar, de realizar as coisas que a gente sabe fazer, que a gente tem vontade de fazer, né? Então, Deus está em nós. O que é despertar? Despertar o Deus que está em nós. Deus está em tudo? Deus está em tudo. Muito bonito, né, essa frase, Deus está em tudo. Mas e aí? Começa onde? Começa em nós. Deus está em nós, né? Então, despertar esse Deus que está em nós. Porque a gente fala muito da boca para fora. Eu vejo que às vezes as pessoas relacionam muito tudo isso à religião, né? Essa parte espiritual, essa questão
propriamente do despertar. A religião, gente, é uma coisa assim, ó, eu vou ser bem aberta de dizer que eu nunca tive problema de dizer isso, mas assim, há muitos anos eu simplesmente segui minha vida sem nenhuma religião. Já faz muitos anos isso. Deixa eu ver. Quando eu já trabalhei numa casa espírita, eu gosto muito, mas faz pelo menos, deixa eu ver, já digo para vocês, faz quase 20 anos que ou mais, que eu assumi assim sozinha a minha parte, sabe? A minha conexão. E isso nem tem a ver com o próprio, a Diksha ou o Reiki, eles me ajudaram e fortaleceram, mas tem a ver muito com o meu despertar, né? De eu perceber que eu tinha essa conversa com Deus, que eu tinha o tempo todo, e isso muito cedo eu tive esse contato com esse Deus, né? Que a gente fala da boca para fora. E eu tive várias experiências, assim, várias até parece, né? Mas assim, a maneira de falar, gente. Eu tive já algumas experiências que eu considero muito privilégio, muita gratidão eu tenho de ter estado materialmente com Deus, e foi muito antes de toda essa parte espiritual que hoje eu posso dizer que eu acessei, né? Até em termos de conhecimento. Então, eu fui fortalecendo cada vez mais esse contato com Deus dentro de mim, sabe? E eu vou aproveitar aqui para falar uma experiência que eu vivi, que foi num ano novo. Vou contar essa historinha para vocês. A gente tem um tempinho aí. Foi num ano novo que eu tava sozinha, solteira, assim, e eu tava pensando o que eu ia fazer naquele ano. E eu não tinha decidido nada, e o dia 31 tava chegando, e aí eu disse, o que eu tô a fim de fazer? Aí eu pensei assim, eu quero ver fogos de artifício de cima para baixo. Ao invés de eu ver os fogos de baixo para cima, eu quero ir num lugar que eu possa enxergar os fogos de cima para baixo. E aquele desejo, sem pensar muito, me levou até as montanhas ali aquela região, como é que é o nome agora? Me deu aquela região da Serra, eu já vou lembrar o nome para falar para vocês. Ali do Rio Grande do Sul, da Serra, sabe? Passa São Francisco e tem Rio do Rastro, mas é mais para Serra mesmo. Gente, agora me deu um branco do local. Mas é perto, no Morro de Torres lá. E eu pensei, é lá que eu vou, é para lá que eu vou. Porque lá é um lugar alto, né? Itaimbezinho. E eu, lá de cima, eu vou enxergar todo mundo soltando os fogos lá de baixo e eu vou estar lá em cima. E eu fui para lá. Só que aí eu pensei assim, mas eu vou convidar uma amiga, que ela também estava sozinha. Se ela estiver disposta, eu disse, mas quem que vai estar disposto a fazer um negócio desses que eu quero, né? Pois eu já sempre tive sorte de encontrar amigas parceiras, assim. E aí ela aceitou, minha amiga aceitou, fomos nós duas. Só que no dia 31 nós pegamos o carro para ir para esse lugar, né? E eu disse, olha, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho um plano para esse ano novo, eu quero ver os fogos de cima para baixo. Se tu me perguntar, eu ainda nem sei aonde que isso vai acontecer, mas eu sei que eu preciso ver. É esse o meu desejo para esse ano. E ela disse assim, então, eu quero te dizer uma coisa, eu só tenho um plano para fazer. Eu estava ouvindo o Jornal do Almoço na época e eles estavam ensinando uma simpatia para encerrar o ano. E eu, simpatia? Assim. E eu trouxe as coisas todas para a gente fazer. Aí eu, tá bom. Então a gente vai para esse lugar e a gente faz a tal da simpatia. E a simpatia era muito engraçada, gente. Ela comprou umas chaves douradas de plástico assim, e tinha semente de girassol, que eu me lembro assim, eram várias sementes, sabe? Sementes de prósperas assim. Eu nem lembro os detalhes. E um vaso para colocar tudo isso. Enfim, lá nós fomos.
em Itaibezinho. Bom, eu vou encurtar a história para vocês. Eu disse para ela, vamos se organizar, porque eu vou nesse lugar que eu nem sei aonde que é, a gente vai pegar a estrada, né? A gente ficou no local lá, jantamos, tipo, 10 horas a gente já estava jantando. E pegamos o carro e fomos subindo a serra, sabe? Subindo, subindo, subindo. Quando nós chegamos num determinado lugar, era impossível subir mais, porque a neblina tomou conta. Quem conhece esse lugar deve lembrar. É bem no alto, tu enxerga a Praia Grande de Torres. É um local onde você enxerga a Praia de Torres. E aí me deu um medo, eu disse, a gente vai ter que parar o carro aqui? Aí ela disse, mas como que a gente vai ficar aqui no meio da rua? Eu disse, não sei, eu vou descer do carro e vou olhar o que tem lá fora, né? Se dá para seguir adiante. E aí eu desci. Tava uma neblina enorme, né? Ela não enxergava. Então eu caminhei uns passos à frente e ela já não me enxergava mais. E ela se assustou de não me ver. E quando eu fui para frente do carro, eu enxerguei um portal de luz enorme, assim, porque o farol na neblina fazia um arco, que fazia um arco-íris, né? Todo um arco-íris em volta, assim, um grande arco. E quando eu vi esse arco, eu fiquei parada. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu levei um susto. Bom, gente, essa menina se apavorou porque ela disse que eu sumi na neblina. E ela buzinou. Quando ela buzinou, eu estava no meio de uma sensação que eu vou tentar explicar para vocês. Era como se eu pensei assim, acho que eu morri. Eu pensei, eu morri, eu tô num lugar, tô chegando. Tô chegando no lugar, né? E aí, gente, essa guria buzinou, eu levei um susto enorme, né? E desci para trás do carro, né? Quando eu cheguei no carro, eu estava num estado de choque. E eu simplesmente cheguei, olhei para ela e ela estava arrumando o tal do vaso da simpatia que ela ia fazer. Ela estava arrumando e ela perguntava o que houve. E eu não falava nada. Ela só olhava para mim, eu olhava para ela e eu não conseguia falar. Aí eu peguei a minha parte e ela disse assim, eu vou lá ver. E eu disse assim, vai. Porque eu pensei, se eu tô louca, ela vai me ajudar a entender o que está acontecendo aqui. E enquanto ela foi até lá, eu fiz o meu vasinho. Ah, e no vasinho a gente tinha que colocar todos os pedidos, fazer um papelzinho, colocar os pedidos que a gente queria para o novo ano. Bom, gente, quando essa menina voltou, ela estava pior que eu. Ela estava pior que eu, porque ela tinha enxergado tudo que eu tinha visto. E a gente, dali para frente, a gente ficou em silêncio. E a gente pegou os nossos vasos. E a gente foi até lá, juntas, nós duas, na ponta desse grande arco, que era um arco-íris, e soltamos o nosso vaso de uma ponta do arco-íris e ela na outra ponta do arco-íris. Nós deixamos lá o nosso vaso de simpatia com todos os nossos pedidos. E depois, quando a gente foi voltando, essa experiência, para mim, ela revela muito a presença de Deus, tá? Essa é uma das experiências que eu posso compartilhar com vocês, porque já teve outras. Mas essa foi compartilhada com uma amiga, né? E naquele momento que a gente foi até o portal, a gente sentia um silêncio e uma presença divina que só sentindo, para você realmente se dar conta do que é a presença divina, né? Era um estado de graça. A gente ficou em estado de graça, depois a gente voltou para a cidade, que é uma cidade pequenininha lá, e a gente disse, vamos dormir, porque foi o melhor ano novo que eu tinha passado na minha vida toda, porque eu tinha vivido aquela experiência. E aí ela ria e me dizia assim, Lígia, e os fogos? E os fogos? Tu disse que tu queria ver os fogos. Tu tá bem, amiga? Eu disse assim, que fogos? Que fogos? Porque o que me moveu a ir até aquele local foram os fogos de artifício.
Foram os fogos que me estimularam a ir num lugar desconhecido, no escuro, estrada de chão que eu nem conhecia, de chegar até lá com a intenção de ver os fogos de cima para baixo. Mas o que eu fui ver até lá e o que eu fui receber era uma outra coisa, era uma mensagem que eu entendi, né? Eu entendi, porque quando eu achei que eu tinha morrido, que eu estava lá, no silêncio, e a minha amiga buzinou para eu vir, porque ela se assustou. Ela estava me olhando e simplesmente eu me sumi naquela neblina. E ela disse, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você. E eu buzinei. E eu estava muito irritada com aquela buzina. Eu voltei assustada, nervosa. Por que ela buzinou? Alguma coisa aconteceu, né? E aquela buzina foi tipo assim, volta. Volta para a terra e faz o que tu precisa fazer. Na hora certa você vai saber o que tem que ser feito. Era assim que eu entendi. Foi exatamente assim que eu entendi. E eu queria ouvir mais, me fala mais, me fala mais. O que é para eu fazer? O que era para eu fazer? Mas a sensação era, vai lá que tu precisa voltar, né? Então, gente, o despertar de consciência, ela vem embalado a muitas experiências metafísicas, podemos dizer assim. Experiências que às vezes a gente acha que é meio coisa de doido e tal, né? Mas é outra coisa. É uma tomada de consciência de que esse universo sutil, de que essa vida em outros corpos, ela existe. E quando você vivencia algo assim, aí você toma consciência de uma maneira completamente diferente, sabe? Completamente diferente. Então, para que você possa experimentar coisas assim, você precisa estar aberto, você precisa estar disponível, você precisa confiar mais em você. Você precisa deixar um pouco de se questionar tanto, mas o que eu vou fazer lá? Mas por quê? Mas será que vai chover? Será que vai estar frio? Será que eu vou arrumar lugar? Quando a gente está conectado com o coração, que o coração está com Deus, Deus está no nosso coração, essas perguntas são necessárias? Pode ser, mas jamais podem ser impeditivos de você fazer o que você precisa. Entende? Jamais você vai ter respostas para aquilo que você precisa fazer. Quando vem uma intuição, a intuição ela é totalmente sem lógica, ela é sem pé nem cabeça. E a intuição é de Deus, gente. Então, se a intuição é de Deus, Deus não precisa nos dar a explicação. Ele só pede que a gente confie e faça. E quando a gente faz, ele fica feliz, porque ele pode se manifestar através daquela experiência, daquela decisão que você venceu a tua mente e tomou. Ele pode se manifestar através de verdadeiros milagres, verdadeiras experiências fantásticas e demonstrações materiais do que você vive, do que você imagina que existe, mas nunca viu, tá? Então, eu tenho a impressão que o despertar está muito relacionado a esse desprendimento nosso. É muito difícil, eu entendo que nós estamos numa vida material e que tudo a gente tem que condicionar a questões racionais. Eu entendo isso. Mas você precisa tomar consciência que a inteligência emocional, ela faz parte do nosso corpo. E ela é uma das que nós menos usamos. Então, a inteligência emocional, talvez quem esteja aqui comigo seja mais experiente e lembre como que era antigamente que as mulheres ganhavam filho, né? Era muito comum que as pessoas, as mulheres, ganhavam em casa, sem nenhuma estrutura de hospital, de segurança. Muitas vezes estavam afastadas da cidade, né? Em condições talvez até precárias, se a gente fosse analisar hoje. Algumas sem médico, o médico ficava longe. E o parto acontecia de uma maneira sensacional, verdadeiros milagres, bênçãos. Tanto para criança como para a mulher, porque a mulher tinha uma recuperação saudável. Então, tudo isso a gente precisa começar a recuperar, né? A recuperar a nossa condição natural, a nossa percepção, a nossa inteligência emocional, porque faz parte de nós.
E a gente foi deixando para trás, a gente foi deixando de usar uma das mais inteligências, das maiores inteligências que nós temos, que é a inteligência emocional. E por onde que Deus se manifesta? Eu sempre gosto de falar, nós temos uma consciência ilimitada, nós temos uma mente racional e nós temos uma inteligência emocional. Por onde que Deus se manifesta? Quem me diz? Pela inteligência emocional, pela intuição, né? Deus, a ordem crística, a linguagem crística, ela nunca se comunica pelo racional, gente. Então, a gente precisa desenvolver esse emocional, precisa saber usar, precisa saber identificar, isso aqui é minha mente, isso aqui é o meu emocional, isso aqui é minha intuição. A gente precisa ter essa noção de nós mesmos, tá? Porque quando a gente está atrapalhado emocionalmente, a gente fica confuso em tudo. Vocês já se deram conta? Quando a gente está atrapalhado, nervoso, ansioso, estressado, cansado, preocupado, altera completamente nosso raciocínio, a nossa inteligência emocional. Intuição, ninguém mais sabe o que é isso nessas condições, né? Então, gente, a gente que precisa reconhecer quando nós estamos em estados alterados, que a gente tem que voltar para um estado natural da nossa inteligência, da nossa harmonia, da nossa condição completa de essência, de dom divino. E a gente tem pressa de tudo, né? A gente tem pressa de realizar, de fazer, de tomar decisão. E aí a gente sai atropelando, tomando decisões impensadas, reagindo, tá? Porque a gente está num estado alterado. Vamos seguir aqui. Nunca morremos, apenas mudamos de estado, de dimensão. Estamos numa experiência de evolução de consciência. Muito legal. Isso aqui eu coloquei porque tem pessoas, e eu mesma já tive muito medo, né, da morte. E como que a morte é o desconhecido para nós, então gera insegurança, gera tristeza, sofrimento, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo um pouquinho mais a nossa consciência, a gente vai entendendo o que é a morte. Na verdade, a morte, ela é uma mudança de dimensão, né? Porque nós estamos nesse corpo simplesmente temporariamente. Nós precisamos cuidar dele, com certeza, mas ele serve para esse momento que nós estamos aqui, tá? E eu gosto sempre de lembrar, gente, alguém aqui lembra, quando vocês nasceram, vocês lembram de sofrer, de ficar triste do que vocês deixaram para trás, das pessoas que vocês amavam? Vocês lembram se a gente sofreu para nascer nesse sentido? Claro que a gente nem pensa nisso, não é? Então, por quê? Porque a vida tem uma inteligência natural, tá? O processo de evolução, ele é um processo natural. Então, sofre quem está ainda com a consciência adormecida com essa parte. E a gente consola aqueles familiares que estão sofrendo por estarem distante de alguma pessoa amada. Porém, essa pessoa que se desligou do planeta, ela está viva em algum outro lugar. Porque a vida, ela é contínua, ela é eterna, ela é presente. É uma linha que não acaba nunca, ela é contínua. Por isso a gente fala a vida eterna, é eterna. E essa evolução de consciência nos permite perceber isso, nos permite acessar essa forma de vida que ainda é estranho para nós, é desconhecida, né? Aqui eu coloquei o mito da caverna, porque eu quero contar essa historinha para vocês. É uma metáfora, né, muito simples, havia um povo que vivia dentro de uma caverna, numa ilha muito distante. E eles moravam lá dentro, sem ver a luz do dia. Era totalmente escuridão. Se alimentavam, tinham uma rotina deles, e eles comiam no horário que eles sentiam fome. Era totalmente diferente de uma vida que nós conhecemos aqui. Acontece que uma das pessoas lá de dentro da caverna resolveu caminhar, e ele encontrou um fio de luz. Mesmo sentindo muito medo, com aquela luz, ele continuou caminhando e ele chegou num local
que tinha uma saída, né? Deixa eu colocar aqui maior para vocês me enxergarem. Tinha uma saída. Nesse local, ele começou a ter uma sensação na pele muito estranha, ele começou a arder os olhos, né? A pele ardia, a claridade incomodava, mas mesmo assim ele sentiu medo, mesmo assim ele foi em direção àquela luz. E ele saiu da caverna. E quando ele saiu da caverna, ele olhou tudo lá fora, era muito lindo. Ele ficou encantado com os raios de sol, com a beleza da natureza que ele enxergava. Ele curtiu um pouco, ele deitou, ele sentiu a pele aquecer com o sol que estava lá fora, tudo foi muito agradável, até que ele retornou para a caverna. E chegando lá, ele contou a experiência, que ele tinha descoberto esse local para todos que estavam, né, já lá dentro. Ninguém acreditou. Todo mundo achou que ele estava enlouquecendo, que ele estava viajando, né, na maionese. E ele tentava assim, eu quero levar vocês, eu quero levar vocês, eu quero levar vocês. E as pessoas que estavam lá diziam assim, você está maluco, é perigoso, nós podemos morrer, você tá ficando maluco, você está doido. E riam, alguns debochavam. Então, ele passou a ir mais e mais vezes naquele local. E ele pegava sol, ele curtia, e ele voltava para a caverna. E o que a gente quer observar nessa história? Que quando a gente desperta, a gente quer contar para todo mundo o mundo novo que a gente descobriu. Só que nem todo mundo está aberto a conhecer, porque dá trabalho, dá medo, né? O desconhecido, ele é um lugar inseguro. Então, o que a gente precisa é só absorver, viver esse momento de despertar, aprender com ele, tirar proveito dele, mas é para nós. É uma coisa que nada tem a ver da gente. Tudo que a gente adquire de bom, a gente quer compartilhar com quem a gente ama. Só que as pessoas, elas têm o direito de escolher aquilo que elas querem, né? E isso tem muito a ver também com a questão religiosa, que às vezes a gente quer impor, pelo fato de a gente ter descoberto um conhecimento, o despertar da consciência, tem muitos, mas muitos caminhos para a gente aprender, tem a física quântica, gente, é muita coisa para se estudar, para conhecer. E a gente quer compartilhar, a gente quer que as pessoas vivam esse momento com a gente. Mas a gente tem que aprender a respeitar o momento de cada um. Depois nós vamos falar sobre as fases, né, do despertar e a gente vai falar sobre isso. E eu quero ler um pedacinho aqui desse livro que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver quem chegou aí, pode olhar. Esse livro aqui, ó, para quem está na caminhada e deseja saber e aprender sobre o despertar da consciência, é uma sugestão minha. O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, tá? Que ele escreveu o Poder do Agora também, talvez vocês conheçam, eu gosto muito desse livro, dos dois, né? Esse aqui dá até vontade de ler tudo de novo, porque já faz muito tempo que eu li, e a gente tá com uma outra mentalidade, né? Então sempre é legal. A iniciação, eu vou ler um trechinho aqui desse livro para vocês. A iniciação do processo do despertar é um ato de graça. Não podemos fazer com que ela aconteça, nem nos preparar para ela, nem acumular méritos para alcançá-la. Nunca existe uma sequência, precisa de passos lógicos que levem nessa direção. Embora a mente fosse adorar isso, uma sequência lógica, né? Os passos do despertar. Também não precisa nos tornar dignos para receber o despertar, para nos tornar. Você pensa assim, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser uma pessoa gentil, eu tenho que ser uma pessoa educada,
para atingir o despertar, nada disso. Ela pode acontecer a um pecador antes de chegar a um santo, tá? Então, gente, é simples, porém depende da nossa disposição, depende da nossa entrega para a vida. Quando você se coloca numa condição de se entregar para as suas decisões e ter coragem de colocar em prática, mesmo que você talvez nem tenha todas as respostas que você necessita, é quando você se entrega para a vida, é quando você diz: existe um Deus dentro de mim que ele vai me orientar. Existe um Deus dentro de mim que ele me indica a direção. Agora eu vou começar dando um passo. Dê apenas um passo em direção a algo que você deseja, porque esse passo você pode dar. Esse é possível. Então, para de inventar que você tem que saber o caminho todo para poder sair do lugar. Isso nunca vai existir, gente. Está aí a pandemia para nos provar. Tem pessoas que querem planejar tudo bonitinho, acho muito legal. Admiro quem faz isso, porque dá trabalho. As pessoas pesquisam, se informam, estudam, planejam, criam estratégias de tudo, plano A, plano B, plano C. Só que quando a gente dá o primeiro passo, já às vezes no primeiro a gente tem que mudar tudo. Então, se a gente se envolver muito com o plano, a gente deixa de fazer, porque o plano dá trabalho, precisa envolvimento, faz um monte de questões, te levanta um monte de dúvidas das quais você fica mais inseguro, porque você está sem resposta para tudo isso. Então, é um passo por vez. Ninguém está dizendo que a gente tem que sair correndo a maratona. A gente dá um passo por vez, mas dê o passo, se determina esse passo. E aí veja quais são as possibilidades. Quando você dá esse passo, você já está num outro lugar, você está num outro ângulo de visão da tua vida. E nesse ângulo é que você consegue olhar para ver qual é o próximo passo diante desse cenário novo que eu enxergo agora. É um outro cenário, são novas possibilidades. Então, enquanto você está no mesmo lugar, você só enxerga um cenário, você só enxerga uma condição. Quando você dá um passo, você está enxergando um novo cenário, novas possibilidades. E assim por diante, é um passo de cada vez. Mas enquanto a gente está parado, nós estamos deixando de confiar nesse Deus que está em nós. E se a gente deixa de confiar em Deus, como é que Ele vai nos ajudar, gente? É utopia, é uma coisa que a gente está fazendo contra nós mesmos. Então a gente se prende cada vez mais no nosso racional. E mais uma vez, o racional, ele nunca determina a comunicação crística. Ele está fora da conexão divina. O racional é mecânico. Tá? O racional a gente contrata. Ei, agora preciso fazer uma conta aqui. A gente chama o racional, a gente que coordena o racional. Nunca o racional vai coordenar a nós. A gente tem que ter essa consciência. Quando a mente está confusa, trazendo muita informação, você tem que ter consciência que a mente mente. Que a mente, ela é feita disso, de informação, informação, informação. Agora eu te pergunto, quando é que a mente te enche de informações positivas? É simples você identificar. Quando a mente está te confundindo, ela te enche de informação negativa. A informação boa, macia, confortável, ela vem do coração. É uma vozinha mansa, suave, baixinha, que você tem que estimular ela. Então rebate, cria músculo nessa força. Do tipo, vem uma informação da mente. Você? Ah, tá. Você vai fazer isso? Você nem sabe fazer isso. Tá, mas e qual é a garantia que você tem? E o pessoal vai rir de você. O pessoal vai falar mal de você. Você já sabe direito com quem você vai falar? Você nem sabe. A mente faz tudo isso, né? Aí a gente estimula a outra vozinha. Nós precisamos acionar a outra voz. Eu sei. O que eu sei é o suficiente para esse momento. Eu vou dar conta, eu vou descobrir. Eu desejo uma nova oportunidade, eu desejo um novo desafio, eu desejo fazer algo que me realize, eu desejo um relacionamento novo, eu desejo me dar bem com os filhos, eu desejo... O que vocês desejam aí?
seja lá o que for. Então, essa conversa, ela precisa ser estimulada a partir de você. Ela não vai acontecer sozinha, você tem que ter consciência disso, você tem que pôr a mão na massa, você tem que assumir o comando interno do teu coração. Não pode ficar assim, ó. Então, quando a gente toma consciência da gente, a gente sabe, é natural, a mente vai dar um monte de informação. Epa, sossega aí. Quantas vezes a gente levanta de manhã que a gente tá meio assim, cansado, com preguiça de levantar, e aí vem uma coisa que diz assim, vou levantar. E a mente diz, vou ficar mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E você diz, eu vou levantar. Essa é a voz positiva, essa voz que você determina, que você aciona. Não, preciso levantar, quero levantar cedo, quero organizar as coisas, quero deixar pronto tal coisa, já sei o que eu vou fazer aquilo. Blá, 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 blá. Então, a gente precisa acionar o lado positivo, o lado que nos empurra para frente, que nos faz dar o passo que a gente precisa. E isso a gente só deixa acontecer depois que a gente toma consciência, que a gente desperta as coisas, desperta essa consciência, desperta essa inteligência em nós, tá? Vamos lá, vamos adiante. Deixa eu mudar aqui. Bom, chegamos aqui nas fases. Opa, cadê vocês? Aqui. Nas fases do despertar, né? Então, eu coloquei algumas aqui, das quais eu considero importante, que eu me lembrei, que eu pudesse alinhar com vocês, até da própria fase que eu passei, né? Do meu despertar. Mas podem ter outros que talvez vocês mesmos podem estar compartilhando também. Então, assim, eu coloquei os sinais, tá? Tá pequenininho ali, vocês talvez não enxergam, mas ali no sinais, a desconstrução de crenças. Então, gente, eu tive um momento que eu comecei a me perguntar por que a gente tinha que casar do jeito que todo mundo dizia e eu via muitos casais infelizes. Eu comecei a me questionar, tá? E a vida ia me dando sinais. Então, quando você está na caminhada do despertar, e você está aberto, né? Você começa a observar que a vida está te mostrando sinais. O tempo todo a vida faz sinais, né? E você precisa observar as crenças. Então, é um momento onde você desconstrói muito a tua própria imagem. É um momento que você fica se perguntando, de fato, o que eu quero na vida? De fato, o que eu vim fazer aqui? O que eu gosto, né? E quando você começa a questionar, que eu já estou falando da 1 e da 2 meio junto, você começa a ver que muitas coisas que você está vivendo, o sentido das coisas, sabe? Qual que é o sentido de eu estar nesse casamento? Qual que é o sentido de eu estar nesse trabalho? Você começa a perceber e levantar questões das quais as respostas, elas estão muito longe daquilo que você quer, tá? Então, o despertar, essa fase, ela é inevitável. Quando você começa a se perguntar, por que eu tô aqui? Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô com a minha vida realizada, é isso que eu quero para mim? Quando você começa a questionar e ver que essas respostas, elas estão longe daquilo que você quer, tá? Geralmente, eu coloquei ali os questionamentos na fase 2, onde você passa por situações de perdas. Às vezes você tem uma empresa, que a empresa quebra, ou você perde o trabalho, ou você tem uma separação, tá? E nesses momentos você começa a se questionar. Eu trabalhei tantos anos nessa empresa e hoje eu fui demitido de um jeito como se eu fosse um número, como se eu não fizesse nenhuma falta, e isso me chocou. Eu quero algo diferente para mim. Então você começa, se você era empregado, você começa a perceber que você é capaz de realizar um trabalho sozinho. E você coloca lá a cara e a coragem e isso te impulsiona a fazer, tá? E nesse impulso, muitas vezes você descobre coisas incríveis de você mesmo, né?
Uma outra fase que é importante, que eu considero, né, pelo menos, é um mentor. Nessa caminhada do despertar, você vai encontrando pessoas que te ajudam, tá? É natural nós encontrarmos pessoas que nos auxiliam na caminhada do despertar, que vão nos mostrando esses passos, vão abrindo portas para nós, tá? Então, é essencial, gente. Eu estou aqui e muitas pessoas me ajudaram, tá? Muitas pessoas me ajudaram. Eu sempre tive pessoas me ajudando. E hoje eu tenho também. A gente precisa. É uma necessidade. Senão você fica aí, parado, né? Esperando uma estrela cadente no céu. Ou a gente não cresce, é uma opção também. Mas a gente precisa ir atrás, a gente precisa de alguém sempre num nível maior que o nosso, para nos puxar para cima, para frente, porque é uma caminhada contínua, né? A evolução, o despertar, não é um lugar que a gente vai chegar e ficar. É uma coisa que hoje eu estou de um jeito, amanhã eu vou estar desperta para outras coisas. Por exemplo, a própria noite de estudos que a gente está realizando aqui, eu e vocês, né? Porque eu sozinha faço nada. Então, a própria noite é um despertar para mim. É uma forma de acionar, de me colocar, como é que eu vou dizer? No desafio. Vocês pensam que é fácil estar aqui? Pode até parecer, mas é difícil, gente, porque a gente está aqui numa ideia. Queira ou não, eu tô sozinha aqui. Se vocês vissem do lado de cá, a gente fica sozinho olhando para a parede, para uma câmera. Parece que a gente está sozinho, porque é diferente quando você está ali com alguém compartilhando. E tudo bem, é um desafio? É. Manter um raciocínio, uma linha de pensamento, um estudo. E antes de eu chegar aqui, eu preparei essa aula para vocês, né? Eu preparei esse tema para a gente trazer. Então, eu me pergunto, eu me questiono, eu reflito sobre todas essas coisas, me vem memória de coisas que eu já vivi, das quais a minha opinião já é diferente. Então, um momento essa fase do despertar, ela é para sempre. Depois que você começa, não tem como você parar, tá? Eu, pelo menos, eu digo por mim, assim, eu sinto falta de entrar num desafio, de me desafiar, eu sinto falta de aprender mais sobre isso, sabe? De ter outros pontos de vista. Eu sinto falta de compartilhar sobre isso, tá? Então, por quê? Porque quando a gente conversa, quando a gente compartilha, quando a gente fala sobre toda uma caminhada de autoconhecimento, seja o tema que for, nós estamos nos provocando a olhar de novo, a perceber de novo num outro lugar, numa outra maturidade. Então, um ponto de vista que talvez ontem eu falasse uma coisa, hoje eu posso falar outra coisa, pensar sobre diferente. Então, é uma continuidade, tá? Bom, eu coloquei aqui, número 4, o isolamento. Tá pequenininho ali, nem eu tô enxergando direito, fica pequeno aqui. O isolamento, que é um momento de introspecção, de certa rebeldia, eu coloquei, solitude. Então, olha só, isolamento, solidão e solitude são coisas bem diferentes, tá? Existe uma etapa do despertar da consciência que acontece isso. Talvez vocês já tenham passado, talvez vocês estejam passando, mas assim, é muito natural acontecer, tá? Eu já tive clientes que me questionaram quando foram passar essa fase. Lígia, tem algo errado acontecendo, porque eu tenho vontade de ficar sozinha. Porque as amizades das quais eu tinha, elas são diferentes, elas falam outro assunto, já, sabe, esse assunto já, eu nem me interesso mais. Essas pessoas, elas estão falando coisas muito, muito banais, muito tolas. Então, isso me cansa, isso é a minha paciência. Eu quero estar com a pessoa, mas já não é mais interessante. E aí, gente, é a fase do despertar. Realmente, não é que a gente está se achando, não é que a gente está sendo mais ou menos, não é isso, não é nada disso. Pode até ser, né? Talvez uma pessoa possa agir assim, mas se você está despertando a consciência,
é natural você viver essa fase também, né? Essa fase de você diminuir um pouco os relacionamentos, tá? Por quê? Porque você precisa contatar mais com você. Você tem vontade de se perceber, de se sentir, de ficar com você, de analisar as tuas coisas, de curtir si mesmo. É uma vontade natural. Então, se você, que é diferente da solidão, tá? Sente solidão quem ainda não despertou. Sente solidão quem ainda está por despertar. Tá? Quantas pessoas que eu atendo aqui que me dizem, Lígia, eu tenho pavor de ficar sozinha, né? Então, é uma necessidade das pessoas o despertar para que elas possam conviver. Tem como a gente ser feliz e ter paz e saber compartilhar um relacionamento se a gente tá sem saber ficar sozinho? Gente, me digam, porque eu desconheço isso. Se vocês sabem, eu desconheço. Eu acho que a primeira coisa para você aprender, para você se relacionar, você tem que aprender a ficar sozinho. Porque você só vai para um relacionamento com tudo que você é. Se você ainda está sem saber o que você é, o que você vai levar para o relacionamento? As coisas que você sabe de você e a maioria das coisas que você não sabe de você. Então, prestem atenção sobre o que vocês sabem de vocês. Quando a gente vai se relacionar, a gente leva a informação que nós sabemos. Se a gente nunca fica sozinho, como é que a gente vai saber de nós? Quando você está ocupado com alguém, a tua atenção está desviada de você. É impossível você saber de você estando com alguém. É completamente impossível, tá? Então, existe essa fase de você precisar consolidar essa presença com você, para que você possa ter base, ter consistência num relacionamento, tá? Por isso que muitas vezes nos relacionamentos, o que acontece? A gente se apaixona, as fases do relacionamento. A gente se apaixona, em seguida a gente toma posse, em seguida a gente fica carente, em seguida a gente se aborrece, a pessoa não liga, se a pessoa resolve ficar um dia sozinha, a gente fica, o que é isso? A pessoa tá louca? Então, assim, a gente fica sem saber lidar. Porque, no fundo, a gente nunca fez isso para nós. A gente nunca ficou com a gente para saber que é natural. Nossa, eu estava aqui comigo, me distraí e nem te liguei. E a outra pessoa, se ela tá acostumada a ficar com ela, vai dizer assim, ah, tudo bem, que bom, você tá bem? Tá bom, tudo certo. Então, existe uma condição que nós precisamos conquistar e é sozinhos. Precisa. Agora, se você entrar numa solidão, é quando você entrou num processo sozinho, sem estar preparado, sem estar amadurecido, sem se autoconhecer, sem buscar bases que te sustentam, conhecimento sobre o despertar, o autoconhecimento. Então, aí você sofre, você entra em depressão. E até tem a fase da rebeldia, né? A gente se torna meio rebelde com essa... qual que era ali que eu coloquei? O isolamento. Às vezes tem a fase assim, ó, que a gente tem um comportamento do tipo... eu estou despertando a minha consciência, então essas pessoas não me servem mais. É uma certa arrogância, grande bobagem, nada disso. Quanto mais a gente levanta o nariz, né, mais a gente corre o risco de tropeçar e cair, porque a gente está olhando para cima, a gente tem que olhar para baixo para poder caminhar. Então, eu sempre cuida, observa, por quê? Porque a gente precisa lembrar que nós um dia tivemos ali naquele lugar. A gente só está aqui porque um dia a gente passou por aquele lugar. E quando a gente passou, muita gente já estava desperto e não fazia isso com a gente, né? Então, a gente tem que lembrar disso e ter paciência, tá? Ter paciência com as pessoas e entender que cada um tem o seu momento, né? A sua fase. Aí, eu coloquei a fase do entendimento, né? Que é a fase que a gente busca mais conhecimento, porque quando a gente desperta, gente, a gente se interessa por esse negócio, é uma cachaça.
Ai, ai, é uma cachaça, mas assim, é uma cachaça boa. Por quê? Porque a gente quer saber mais, né? Era um mundo que nunca nos falaram. E aí a gente descobre um monte de coisa que a gente pode alcançar, que a gente pode é, melhorar nossa frequência, que a gente pode desejar mais, que a gente pode cocriar, né? Agora tá muito em moda, vamos cocriar. E podemos, gente, sabe? Podemos mesmo. Podemos ser saudáveis, podemos ficar livres de remédios, com tanto conhecimento que a gente precisa aprender. Então a gente começa a querer cavocar livros e mais livros. Só que, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Só que com calma, tá? Porque, de novo, nós somos uma grande máquina inteligente, mas a gente funciona assim. A gente aprende, tá? E a gente para um pouquinho e absorve aquele conhecimento. É que nem a faculdade, para mim é um exemplo que funciona. Eu passei 4, quase 5 anos da minha vida cursando uma faculdade. Perguntem para mim, quando eu terminei a faculdade, como eu me senti. Eu me senti uma incompetente. Enquanto eu estava cursando, eu pensava, gente, eu tenho que aprender muita coisa, né? E eu corria atrás, mas a sensação que eu tinha era que eu nunca estava preparado o suficiente. E é verdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha conhecimento, eu tinha comprovação que eu tinha terminado a faculdade, mas eu me sentia completamente incompetente para exercer aquela função. Eu tinha nada de experiência. Então, como é que você vai aprender, assumir conhecimento sem praticar, sem experienciar? Então, tratando-se de autoconhecimento, tratando-se de despertar da consciência, é fundamental experienciar. Então, se você se propõe a ler um livro, gente, leia um livro diferente, leia e reflita sobre ele. Leia sem pressa. Hoje eu leio sem pressa, porque eu já tive tanta pressa. Olha, eu sou, quem me conhece que tá aqui sabe, o pessoal fala que eu sou lenta. Eles gozam, meus filhos gozam. Mãe, tu anda de bicicleta muito devagar, é um saco de andar de bicicleta com você. E é verdade, gente, eu já tive tanta pressa, vocês olha. E hoje eu sou motivo de gozação, porque eu tô de boa. Eu tô sempre de boa, porque eu já entendi que não adianta eu atropelar o tempo, não adianta eu fazer as coisas desesperada, não adianta eu querer ler o livro inteiro para dizer que eu li. Eu quero ler esse livro, abri aqui nessa página, ó, reconhecendo nossos filhos. Que interessante, eu abri nessa página. Eu já fico assim, né? Aí eu vou ler uma página. Deixa eu ver se eu... o que significa sermos seres humanos? E, gente, por Deus, Nossa Senhora, eu leio desse jeito, podem rir, eu leio desse jeito, eu não quero mais consumir conhecimento, eu quero aquilo que é necessário. E o que é necessário desse livro, nesse momento, é essa página que eu li agora. Ponto, amanhã eu abro e leio outra página e assim vai. Eu estou exagerando, né? Então, assim, não é uma página por dia. Mas, assim, entendeu? A gente está num outro time, num outro objetivo, consistência. Então, as experiências precisam acontecer para você assimilar um conhecimento. Você precisa colocar a mão na massa. No caso de consciência, de parte emocional, você precisa sentir, tá? Então, se aqui está escrito, vamos pegar lá a questão do propósito, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, gente. Porque eu separei um assunto, mas não separei outro. Olha só. Cuidar dos filhos, um exemplo, né? Que no livro diz um exemplo. Cuidar dos filhos dá sentido à sua vida. O que acontecerá com esse significado quando eles não precisarem mais de você e talvez nem sequer o escutem mais?
Se ajudar as pessoas dá significado à sua vida, você depende do fato de que elas sejam piores do que você para que sua vida continue a ter sentido e você possa se sentir bem em relação a si mesmo. Aí eu pergunto para vocês, dá para ler corrido isso daqui? Dá, não dá. Eu preciso só nesse trechinho que eu li para vocês, eu preciso de tempo para assimilar esse negócio. Eu preciso perceber essa profundidade, sabe? Então, esse é o sentido de um aprendizado, de um conhecimento novo que a gente começa, que a gente se inteira, tá? Entender nesse sentido. Bom, o ego espiritual, que eu coloquei aqui como uma das fases, né? Queremos que todos escolham o nosso caminho. Já mais ou menos tinha comentado com vocês. Às vezes, gente, não é por mal que a gente faz isso, tá? É que a gente tá feliz. Quando você descobre um caminho fácil de se sentir mais feliz, a primeira coisa que a gente faz é dividir com quem a gente gosta, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas eu digo para vocês assim, ó, os familiares são as pessoas as últimas que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Porque ali a gente tem um compromisso de missão, de história, de encarnações, de karmas ou dharmas. É muita coisa. Então, vamos fazer a nossa vida e à medida que a gente for caminhando, a gente vai encontrando pessoas, porque nós estamos, veja, olha só, se a gente está despertando, a gente emana, sabe aquela flor que emana um perfume? Então, é mais ou menos assim. A gente vai soltando um aroma diferente, sabe? Eu já notei isso, gente. O perfume na gente fica de um cheiro com um cheiro, que na outra pessoa tem outro aroma, e é o mesmo perfume. Ah, é uma questão de pele, Lígia. Ok, pode até ser. Mas o despertar da consciência, ele é mais ou menos isso, ele é um aroma. A gente solta um aroma e as pessoas se interessam naturalmente, tá? Então, o nosso ego é natural também. Todos nós temos ego. Então, a gente quer mostrar, a gente quer firmar a nossa ideia, a gente quer ter razão, a gente quer, enfim, né? A gente quer. Mas a gente tem que tomar consciência, só tomar consciência, tá? Não precisa a gente ficar pensando que... Opa, só um pouquinho. A gente não precisa ficar pensando no assunto, a gente só precisa... Opa, aqui. A gente só precisa fazer a nossa parte, porque a nossa parte já dá tanto trabalho, gente, exige tanta dedicação da nossa parte, né? Então, o processo de despertar e a jornada de ser desperto são duas coisas diferentes, tá? Então, a prática de viver no momento presente, os sonhos profundos, repetições de números. Gente, ontem mesmo eu estava no grupo de alunos e pessoas que a gente está, aliás, convido todos, a gente está fazendo pelo Zoom às terças-feiras. Quem quiser participar, me avisa, que eu mando o link. E a gente estava falando sobre isso, sobre a questão, uma pessoa falou, né, a questão da repetição de números. O que é essa repetição que eu vejo todo mundo falando, Lígia? Quando a gente está no caminho do despertar, começa a acontecer sincronicidades, porque o universo, a todo momento, ele se comunica com você. Sabe, gente? O universo se comunica com você. Observa esses sinais, essa comunicação. Vocês podem rir e me chamar de doida, porque agora eu tenho certeza que doida, talvez maluca, talvez louca. Gente, é bem tranquilo. Eu realmente nunca me preocupei com isso, da minha sanidade. Eu entro numa trilha e eu converso com a natureza, eu converso com as árvores,
E eu paro no meio da trilha e eu observo as folhas. Eu disse, quem quer falar comigo? E eu olho, todas estão em silêncio. E uma faz um movimento assim. Blalam. Eu disse, você quer falar comigo? O que você quer me contar? E eu converso com a folha, com a árvore, enfim, aquela que se manifestar para mim, tá? Então, se comuniquem, façam isso. E isso, gente, é vida, isso é conexão, tá? Nada de loucura, fiquem tranquilos. Agora a gente está com o tempo curto, mas eu ainda vou contar essa história para vocês, de uma conversa que eu tive com... Aliás, conversa não, eu tive um presente no meio de um monte de árvores, mas é para um outro dia, porque ela é mais longa. Sonhos profundos, a gente começa a ter revelações do nosso inconsciente através dos sonhos. Gente, isso também nada tem a ver com loucura, com maluquice. Quando a gente vai despertando a consciência, a forma como o inconsciente se manifesta e amplia e vai expandindo é mostrando, e uma das formas é através dos sonhos, mostrando o nosso inconsciente, mostrando possibilidades, mostrando situações que estão acontecendo, ou que vão acontecer, ou que você já viveu, tá? Então, são verdadeiros insights dos quais a gente está acessando através de sonhos. Uma outra coisa do processo de despertar é a gente começar a se sentir desalinhado. Então, aquilo que a gente falou no início, a gente se sente um pouco fora da casinha, porque todo mundo está falando uma mesma coisa que você já está pensando assim, tipo assim, por que tem que almoçar meio-dia? Ah, porque o meio-dia é horário de almoçar, mas e se eu não estou com fome? Né? Então, vamos voltar lá para a caverna e comer a hora que a gente quiser. E se alimentar quando o teu organismo, quando o teu corpo está preparado para o alimento, né? E isso, claro que a gente já tem um hábito de almoçar mais ou menos em tal horário, mas você pode estimular novas possibilidades para você, tá? Então você começa a se questionar e perceber que nada do que estão falando você se sente incluído, você está meio fora dessa realidade. Começa a perceber isso, tá? Você só começa a perceber. Uma outra coisa é que você começa a ter inspiração de um novo caminho. Isso aqui é muito bom. Então você começa a ter vontade de fazer outras coisas. Então, se você trabalha já em alguma atividade que já está há mais tempo, talvez você comece a se perguntar, a se inspirar, a se despertar por outras coisas que você também gosta, tá? Observe isso. E isso é importante. Perdão. Deixa eu tomar uma água aqui. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, como eu funciono. Eu trabalhei numa instituição financeira multinacional e trabalhei numa área de status, né, na época, e até hoje é uma área de private banking. E eu tinha amigas que me chamavam, olha, private banking aí, gente. Então, eu trabalhei numa área que muita gente queria trabalhar. Eu fiquei 2 anos e eu pensei assim, tá na hora de eu sair daqui. E eu trabalhei, gente, eu batalhei tanto para chegar lá. Nossa, isso também é uma outra história para contar para vocês. Mas enfim, eu nunca fui de ficar no mesmo lugar, tá? Nunca fui de me acomodar, nunca fui de me contentar, nunca fui de me... Quando começou a ficar fofinho aquele lugar, eu pensei, tá na hora de eu sair daqui, eu quero conhecer outras coisas, eu quero descobrir mais coisas, eu quero aprender novas coisas, eu quero, mas não no sentido de quero, mas sede que eu tinha de a vida ter uma coisa dinâmica, um movimento, a vida tá sempre em movimento, gente. Então, se a gente tá parado, hoje até mandei para uma amiga, né? Quem fica parado é poste. Por quê? Porque é verdade, é a pura verdade. A gente se sente meio estagnado na vida e a gente tem uma inteligência enorme, então a gente mesmo nem se contenta com o fato de você estar ali numa mesma função por muito tempo. Tem gente que
que gosta ou que se sente bem. Eu, Lígia, no meu perfil, não combina comigo, né? Me dá assim uma coisa só de pensar de você ficar sempre no mesmo lugar, na mesma função. Conheço pessoas que trabalham há anos no mesmo lugar, eu admiro, gente, porque eu acho estranho, eu acho estranho. E eu fico observando pra mim, assim, cara, que loucura que deve ser, né? Eu sei, a vida toda pega o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma função, o mesmo trabalho. Então, é complicado. Se você a atividade é uma atividade dinâmica, que tem pessoas novas, conhecimentos e tal, ainda vai, né? Mas é maluco isso, tá? Mas isso é de cada um. Pra mim, com certeza eu descarto essa possibilidade. E lembro que a minha mãe sempre me falava, Amanda, com esse monte como é que é, de certificado, que tu tem diploma, se tu faz um concurso público, nada contra, gente, mas também nada a favor. É um grande. Por quê, mãe? Para você ter estabilidade, minha filha. E eu nunca tomei as minhas decisões baseadas em estabilidade, porque eu pensava assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Sim, ter estabilidade é bom, mas e será que eu vou ser feliz tendo estabilidade? Ficar acomodada? Então eu me questionava sobre isso e eu sabia dentro de mim que isso nunca ia me trazer felicidade. E eu dizia, poxa, mãe, eu penso que era uma outra coisa para mim, né? Mas a minha mãe dizia, querida. Enfim, alinhamento. A gente começa a ter alinhamento com o alto, com a energia superior, com a inteligência maior, né? Quando a gente desperta, a gente começa então a entrar nessa sincronicidade, a gente começa a dar importância para os sinais, a gente começa a entrar numa comunicação naturalmente, tá? Naturalmente. Então, por exemplo, você é convidado por determinada coisa, né? As pessoas estão muito, daqui a pouco, assim, festivas, estão faceiras, estão felizes, e você decide, eu não vou nesse lugar, certo? Então, baseado em que você decidiu? Baseado em que você decidiu? Baseado no teu alinhamento, tá? Então, para você tomar as suas decisões mais simples que possam parecer, de ir até um local ou deixar de ir, você precisa estar alinhado, tá? Você precisa prestar atenção em você, você precisa prestar atenção nos sinais, você precisa prestar atenção nas tuas vontades e fazer valer. Fazer valer. Então, na fase de despertar, a gente começa a ter habilidades metafísicas. Olha que palavra aqui complicada que eu coloquei. Mas, gente, é muito simples, tá? É simplesmente a gente perceber a nossa intuição, a nossa percepção, confiar na clarividência. Tem gente que tem clarividência e nem sabe o que é clarividência, tá? E eu digo por mim, porque eu tinha clarividência já há muito tempo e eu nem sabia que o que eu tinha era clarividência. Então a gente. Por quê? Porque a gente sabe pouco de nós mesmos, tá? Só a gente sabe muito pouco de nós. Então, para a gente despertar, a gente precisa primeiro começar a aprender um pouco mais de nós mesmos. Deixa eu ver aqui onde nós vamos. Opa! Opa, opa, opa. A verdade absoluta. Se Deus está em mim, eu sou divino. Posso criar e mudar minha realidade. Se Deus está em mim, eu sou divino. Essa é uma verdade absoluta. E por que a gente vai deixar de acreditar nisso? Se a gente acredita realmente que Deus está dentro de nós, a gente é divino e a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode criar uma nova realidade de vida. A gente pode exercer tudo que a gente tiver vontade. Tá? Então, que história é essa que a gente acredita em Deus se a gente, na hora que a gente precisa fazer o que a gente tem vontade, a gente está morrendo de medo e a gente fica em dúvida, né? Então, vamos lá, né? Vamos acreditar em nós, vamos fazer valer o que nós somos, porque a força divina está em nós. Então, eu quero concluir o nosso estudo
Aqui ficou, deixa eu ver só um pouquinho. Ah, tá. Ele estava escrevendo devagarinho. É uma tela que coloca as palavras, eu nem me percebi. O renascer numa nova versão, né? Então, o despertar é o renascer numa nova versão. Gente, às vezes eu noto que nós ainda fantasiamos em algumas situações do tipo que a gente acha que o despertar a gente tem que ser uma pessoa sempre zen, sempre feliz, nunca mais você fala alto, gritar jamais, né? Gente, é nada disso. Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa foi para a Índia, fez todo um trabalho de purificação, despertar da consciência na universidade, e ele voltou e uma amiga me disse, sabe o fulano? Tá pior, menina. Ele tá muito engraçado. Ele responde as coisas pra gente, ele fala tudo o que ele tá pensando, ele não quer nem saber o que tu tá achando. Ele tá muito divertido, chega a ser engraçado. Então, gente, o despertar da consciência é uma fantasia a gente achar que a gente precisa estar num patamar onde a gente nunca mais vai se irritar, a gente nunca mais vai sentir raiva, nunca mais a gente vai se decepcionar, nunca mais a gente vai sofrer, nunca mais a gente vai chorar. O despertar da consciência é um nível de consciência a mais. E esse nível de consciência você assume o que você é. Então, às vezes você vai falar, às vezes você fala, e já aconteceu isso comigo. Eu falo com a pessoa assim, nossa, isso eu só falei isso. É por quê? Porque eu tô sempre na boa, tô sempre brincando, tô sempre. Mas quando eu falo, às vezes eu falo. Quando tem que falar, eu falo. E as pessoas acham que você tem que falar diferente. Mananana. Então, o despertar é nada mais, nada menos do que você ser. E se você é meio grosseiro, você vai ser grosseiro, porque para você poder mudar, você vai ter que exercer essa função de ser grosseiro, para então depois você começar a polir a grosseria. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é em relação à fantasia que a gente tem de achar que pelo fato de a gente estar desperto, a gente só vai ter momentos felizes, de paz e harmonia. Nada disso. A gente vai continuar se irritando, a gente vai continuar sentindo medo, tendo raivas, mágoas. Tá, Lígia, mas então para que despertar? Para tomar consciência dessa raiva, tomar consciência da tua irritação. E eu me irrito aqui direto com os meus filhos. Se eu chamar eles aqui para vocês, vocês vão ver o que eles vão dizer. Mas o que tem a ver o fato de eu deixar de me irritar? A consciência que eu tomo. Então, se eu estou irritada, quer ver me ver irritada? É assim, se eu estou com muitas coisas para fazer, eu estou aqui na minha sala, aqui tem uma sala de trabalho, eu tô aqui elaborando e organizando, eu chego em casa, é tipo 11h30, 15 para o meio-dia, eles estão lá no sofá vendo TV, mas eu viro um monstro. Eu viro um monstro. Gente, peraí, quem é que tem aula uma hora? Porque eu tenho compromisso, porque vocês estão parados aí, gente, o que é isso? Então, eu dou um chacoalhão neles, para eles se organizarem. Assim, ó, vocês têm aula, vocês têm escola, vocês têm que estar tomando banho, já bota água, faz um arroz, se vira, meu filho, se vira. Eu fico assim. Então, o que quer dizer? E aí eu fico pensando, mãe, você está irritada, você já veio da tua sala irritada. Eles falam. E eu digo, estou. Aí eu tenho que tomar consciência, o que é que eu me irritei? Eu me irritei por quê? Por que eu me irritei? Porque eu tenho várias coisas para fazer e era para eu vir às 11 para casa e eu, sei lá, cheguei 11h30, 11h45. Então, se eu chego às 11, eu já coloco a cambada toda para funcionar às 11. Então, eu tenho que ter consciência que a minha irritação foi em relação à minha organização. Entenderam? Então, essa tomada de consciência faz a gente assumir a responsabilidade das coisas pelas quais a gente está sentindo. Não, nunca o outro. Então, a gente pode até soltar, ficar com raiva, irritado, mas você tem que tomar consciência que tem a tua parte, qual que é ela. E aí, quando você assume a tua parte, pronto, você já muda na hora. Então, é nesse sentido que a gente fala, né?
O desafio de conviver com pessoas que estão adormecidas. Vamos lá, gente. Olha, fácil, eu vou dizer para vocês. Eu estaria mentindo se eu dissesse, tá? Mas assim, sem querer separar, sem querer exigir, mas simplesmente é impossível, gente, tá? Algumas pessoas é impossível. Vai saindo do teu convívio. Então, vai mudando. À medida que você vai crescendo, despertando, os relacionamentos eles vão mudando. Um caminhar natural que acontece. E eu acho isso salutar, embora seja um pouco sofrido, porque a gente quer permanecer sempre com as pessoas, é natural. Por quê? Porque também aquilo é mais ou menos como você comer o mesmo prato todos os dias. Você sente necessidade de comer algo diferenciado, um prato novo, uma novidade, ou você sente necessidade de conhecer novos lugares, e assim é também nos relacionamentos. As pessoas que estão buscando conhecimento, buscando crescer, buscando se desenvolver, elas estão num time. As pessoas que estão paradas, estagnadas, num mundinho pequeno, simplesmente nunca, você não vai conseguir, não vai conciliar os assuntos, não vai ser atrativo. É assim, gente, então fazer o quê, né? Faz parte da caminhada. Conviver com essas pessoas, se você precisa conviver, a gente precisa, ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas você vai ver que quando você pode evitar, a gente acaba evitando. Porque atrapalha, cansa, sabe? Toma energia. E falar muita abobrinha, isso para quando a gente está caminhando, e a gente sabe o caminhar do despertar, ele exige muito da gente. Ele cansa, sabe? Então, quando você vê que você investiu todo um empenho para colocar assim meio que pérolas aos porcos, literalmente, então você começa a aqui não me agrega nada, aqui não tem nada, aqui é. Então, você nem sente como prejuízo, você respeita a pessoa, mas conviver é com outro tipo de pessoa. Entendam bem isso, né? Muito bem, muito bem. Eu me atrasei aqui um pouquinho, estava concluindo as ideias com vocês. Quem que tá aí mais? Ah, quem que tá mais aí? Alguém tá aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, o objetivo dessas aulas, que eu falo aula, mas na verdade eu trago aqui um pouco de experiência, um pouco do meu olhar, do jeito que eu olho as coisas, né? Nunca tendo pretensão de ensinar nada para ninguém. Então, é sempre bem-vindo a opinião de vocês, o compartilhar de vocês, ver se isso está valendo a pena para você, se isso é legal, né? Se isso contribui também para fazer sentido, enfim. Porque eu gosto, mas é desafiante. É como eu disse, é um desafio estar aqui. E eu gosto de desafios, e isso me dá, como é que é? Deixa a pele mais tênue. Mas é isso, gente. Então eu quero agradecer a companhia de quem está aqui comigo, que eu não consigo ver quem é. Tava a Roberta, a Salete, tem mais alguém. E agradecer a companhia, agradecer vocês estarem até agora comigo, né? E deixar um beijo carinhoso, um abraço apertado para vocês, com muito carinho. Desejar uma ótima noite, que nós estamos todos nesse caminho. Esse caminho é contínuo, sem parada, só para tomar água. Por sinal, eu já tô com sede de tanto falar. E deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, porque demora um pouquinho para chegar aqui para mim as Que bom, gente. Então, uma excelente noite para vocês. Um beijo grande. Nos encontramos amanhã, que nós temos Reiki às 18h45 pelo Instagram. E se você já curtiu aqui, dá uma curtidinha. Se você não curtiu, coloca para baixo. Mas é importante a tua opinião sempre. E obrigada a você, Salete.
Se inscreve no canal, coloca, aperta no sininho, que você me ajuda assim também, tá? E entra lá no Instagram, o Instagram é ligiafigueiredo.apogeu, pra gente permanecer conectados. Um beijo, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Beijão!